Nós precisamos assumir na vida a verdade da vida como ela acontece. Podemos na vida... Aqui eu quero tocar com você nessa questão da importância da saúde da mente, a importância desta saúde mental. O que é ter uma mente livre, lúcida, capaz de atender essas solicitações do momento, da vida como ela acontece, sem nenhuma forma de contradição, de conflito ou desordem. Reparem a beleza de uma mente sã, de uma mente livre, de uma mente sem conflito, de uma mente sem problemas. Será que podemos na vida ter uma vida assim? Será que podemos na vida conhecer esta vida? Ter uma mente livre significa ter uma mente sem estresse, sem ansiedade, sem preocupação, sem medo, sem nenhum tipo de sofrimento psicológico, de desordem emocional. A pergunta é como é possível viver a vida assim? Isso requer atender esse instante como de fato ele é. O ponto é que isso não se torna possível até que nós tenhamos o cessar, o cessamento, o fim para esse velho movimento que é o movimento de inquietude psicológica, de inquietude mental, de desordem interna. O detalhe é que nós estamos vivendo psicologicamente no tempo. Nós temos aqui colocado para você a beleza da vida livre do tempo. Podemos atender a vida sem o tempo? Vocês já notaram que é exatamente essa noção de tempo o fator de estresse, de ansiedade, de preocupação, de medo, de angústia? Não existe um único problema de ordem mental, de ordem psicológica, de ordem emocional em nós que não esteja atrelado ao tempo. E a que tempo estamos nos referindo? Será que é esse tempo para lidar com compromissos o problema? Se eu tenho um compromisso amanhã às 3 da tarde, ou se tenho que me levantar às 7 da manhã, porque preciso estar em um determinado lugar às 9, eu preciso do tempo. O tempo é um elemento fundamental para a organização da minha vida externa. Então, a agenda, nela está presente o elemento principal. Em toda a agenda, o elemento principal da agenda é o dia e a hora. O dia e a hora representam o tempo. É desse tempo que estamos falando? Não é desse tempo que estamos falando. Aqui estamos falando é desse tempo que o pensamento dentro de você está produzindo.
Por que é que você está preocupado? Porque o pensamento está acelerado, procurando resolver uma questão dentro da sua cabeça. E ele está com muita pressa para resolver uma questão que ele não consegue. Nenhum pensamento resolve problemas dentro da sua cabeça. Mas todo pensamento, ele facilita essa movimentação interna de estados dentro de você. Alguns são estados agradáveis e outros bem desagradáveis, como o estresse, o medo, a raiva, a preocupação. Esse é o movimento do pensamento. Esse movimento do pensamento é um movimento no tempo. Depois de um pensamento, surge um outro pensamento, e depois surge um outro pensamento. Ele é sequencial no tempo. Toda a noção que nós temos na vida, nesse sentido da mente, a mente, o sentido que ela tem da vida é a noção que se assenta no tempo. Porque a noção que a mente tem da vida é a noção do pensamento sequencial. Observe que um pensamento surge, em sequência surge um outro, e depois um outro, e depois um outro. Isso cria uma movimentação interna, é o movimento do tempo. Assim nós temos a verdade sobre o tempo cronológico, da agenda, dos dias, dos meses, dos anos e das horas. O tempo do relógio é o tempo cronológico. Dias, meses e anos é o tempo cronológico. Mas nós temos o tempo criado pelo pensamento. Esse tempo sequencial de pensamentos, esse tempo que norteia a nossa vida psíquica, é o tempo psicológico. Enquanto a nossa vida psíquica estiver sendo organizada por esta qualidade de tempo, haverá desordem, conflito, contradição e sofrimento dentro de cada um de nós. Isso é a ausência desta sanidade, desta mente sã, desta saúde mental. É o que estamos trabalhando aqui com você. Tomar ciência da realidade deste ser, que não vive no tempo. É a ciência desse natural estado livre da mente. Livre da mente, livre do pensamento. Livre do pensamento, livre desta movimentação interna. Sem essa movimentação interna, não temos o tempo. O fim desse tempo psicológico é o fim da presença do pensamento, que é o fim da presença da mente. Aqui nos referimos a essa mente do eu. Essa mente tem um centro, ela tem um núcleo, ela tem um movimento a partir desse núcleo, deste centro, deste eu. Esse movimento é o movimento egocêntrico desse tempo psicológico. Por que vivemos estressados, angustiados, arrependidos, deprimidos, preocupados? Porque estamos vivendo no tempo psicológico. Podemos eliminar isso? Essa é a proposta. Eliminar isso requer a presença desta ciência da natureza do seu ser, a ciência desta estrutura e da natureza do seu ser
ela assume esse espaço, que é esse natural espaço que sempre está presente. Sem esse centro, sem este eu, sem este ego. Nós precisamos desse espaço. Você já reparou que quando você está no seu trabalho, você faz questão de espaço? O espaço para se movimentar, o espaço para o trabalho é fundamental. Você já reparou que não existe nada mais precioso na vida? Repare, é bastante estranho o que você vai ouvir aqui. Não existe nada mais precioso na vida do que o espaço. É no espaço que a liberdade floresce. A presença da liberdade é a presença do espaço. Sem espaço, sem liberdade. Nós precisamos de espaço para se locomover, para trabalhar. Precisamos de espaço para dizer as coisas, para sentir as coisas, espaço para olhar, para perceber. Esse espaço é liberdade. Assim, a liberdade é algo inerente ao espaço. Assim, nós precisamos também de espaço interno. Aquilo que nós temos conhecido por consciência, em nós, não tem espaço. O que é esta consciência da pessoa? O que é esta consciência do eu? É esse limitado espaço onde está presente toda essa movimentação, que é a movimentação do pensamento. E quando o pensamento se movimenta, ele não deixa espaço. O estresse é um sinal de ausência de espaço psicológico interno na mente. A ansiedade é ausência de espaço psicológico interno na mente. A depressão é ausência de espaço. Você se sente comprimido quando está em algum nível, em algum quadro de depressão? Você se sente sem espaço quando está ansioso, estressado, preocupado? Então nós precisamos também desse interno espaço. E esta consciência, que é a consciência do eu, desse mim, desse ego, não nos dá esse espaço. Sem esse espaço, esta mente está com problemas, está em aflição, está em sofrimento, está em desordem. Então é fundamental ter da vida uma aproximação interna onde haja espaço. É por isso que temos tocado aqui com você na beleza desse encontro com a real consciência. A real consciência, ela floresce nesse espaço sem essa movimentação do pensamento, sem esta movimentação do eu. Quando o ego não está, quando não há esse movimento de pensamento, um espaço novo está presente, um espaço sem esse centro, sem esse núcleo, sem esse eu. Como se aproximar desse espaço? Pelo autoconhecimento. A presença desse espaço, repare, é a ausência do tempo psicológico. Porque sem essa movimentação de pensamento, não há tempo. A ausência do tempo psicológico é a presença desse espaço.
Ele se revela quando nós temos uma compreensão da verdade sobre quem nós somos, desta natureza do ser. Mas antes desta natureza do ser se revelar, desta ciência da verdade sobre aquilo que somos, fora do eu, fora do ego, nós precisamos investigar essa natureza do eu, essa natureza do ego. Nós precisamos nos aproximar desse olhar para essas reações. Então estamos diante da vida real, quando há um esvaziamento desse psicológico conteúdo que é esta consciência do eu, onde está presente esse tempo mental, esse tempo psicológico, que é esse movimento, que é o movimento de pensamentos. Como isso termina? Pelo olhar. Quando você aprende a olhar essas reações que surgem, quando você aprende a observar os pensamentos quando aparecem, os sentimentos quando aparecem, as emoções quando aparecem, quando aprende a olhar, sem lutar contra eles, sem rejeitá-los, sem tentar fazer algo com eles, ocorre nesse momento uma desidentificação com todo esse movimento que é o movimento do pensamento, que é o movimento do tempo. Então há um esvaziamento desta consciência egóica, de todo esse conteúdo do eu. Esta é a aproximação da meditação pelo autoconhecimento. Algumas pessoas falam da meditação como uma prática, como uma técnica, como um sistema que temos que aplicar. Mas quem é esse elemento na prática, na técnica, no sistema, naquele método? Senão esse próprio movimento intencional do pensamento para uma disciplina imposta a ele mesmo. Tentar ir além do pensamento. Mas quem é esse elemento envolvido nesta prática ou nessa técnica, senão o próprio pensamento? Observe que é o pensamento em você que cria a ideia de alguém pensando. Não existe tal coisa como alguém pensando pensamentos, quando o pensamento não está. É apenas quando o pensamento surge que surge a ideia de alguém por detrás do pensamento, que é o eu. Veja, nós aqui estamos diante de algo fundamental para ser compreendido. Não existe tal coisa como esse pensador com o seu pensamento, como esse meditador para a sua prática de meditação. Tudo isso ainda faz parte do movimento do próprio pensamento. É o pensamento o próprio pensador, é a meditação o próprio meditador. É por isso que as pessoas praticam durante muitos anos alguma técnica ou prática de meditação e continuam sendo elas mesmas. Quando você está em um momento de prática, aquilo aparentemente cria um efeito de silenciamento, de quietude, de aquietação da mente, de aquietação do cérebro. Mas isso está dentro de um modelo aparente? Porque esse movimento interno, apesar de não estar se mostrando naquele momento da prática, quando a prática termina, esse velho movimento
do pensamento, que é o velho movimento do eu, assume o controle. De novo, e de novo, e de novo. Assim, a verdade sobre a meditação requer a presença do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é se dar conta dessas reações sem o observador, sem o experimentador, sem o pensador. Então não existe, na verdade da meditação, o meditador. A verdadeira meditação, a real meditação, é aquela que está presente quando não existe o meditador. Assim, o que fundamenta a base para a verdade da meditação é a compreensão dessas reações. E a compreensão só é possível quando não existe o eu, o experimentador, o pensador. Assim, é o autoconhecimento que torna possível a verdade da meditação. É isso que torna possível o esvaziamento desse conteúdo que é a consciência egóica. Tendo todo esse movimento de pensamento sendo visto e se dissolvendo. Então nós temos um esvaziamento de todo esse conteúdo do eu, do ego. Então estamos diante desse espaço. Esse espaço revela esta liberdade. É nesta liberdade que floresce o amor, a felicidade, a ciência de Deus. O contato com a vida é o contato sem alguém nesse contato. É a vida se auto-revelando, é a vida se auto-expressando, é a vida assumindo todo esse espaço, nesse instante, aqui e agora. De outra forma, estaremos constantemente na ilusão de uma identidade presente, que é o eu, que é esse pensador, dentro desta prisão do tempo psicológico. E tudo o que o ser humano tem feito dentro dessa prisão do tempo psicológico, vivendo nesses quadros, nesses diversos estados internos de opressão mental, de sofrimento psíquico, tudo que o ser humano tem feito é na tentativa de fugir de si mesmo, fugir desse mim, fugir desse eu. Veja, é o próprio movimento do eu em fuga. Então, o ser humano foge para distrações, foge para entretenimento, foge para a bebida, para o sexo, para a comida, para todo tipo de recurso possível, onde nesse momento um certo alívio, onde uma certa ausência de dor seja possível. Então, todo esse movimento de fuga, isso é compreendido em psicologia. Pelo menos o aspecto teórico, intelectual disso, já foi visto. Mas essa mera compreensão intelectual desta questão da fuga, que a psicologia coloca ou trata, não resolve. Mas essa visão meramente intelectual dessa questão da fuga que está presente, assim, aquilo que estamos abordando aqui com você é lhe mostrando que nesta vida é possível irmos além desta psicológica condição, que é a condição desta fuga identificada dentro da psicologia.
Essa tentativa de escapar da dor, esse é um movimento do próprio pensamento? Então, temporariamente, se obtém algum resultado de ausência de sofrimento, mas ele está lá. Se dá conta da verdade daquilo que é você nesse instante. Apenas olhar, observar, é assumir a liberdade desse esvaziamento de todo esse conteúdo. Nesse florescer desta presença, desta realidade divina, está a presença da liberdade, a presença do amor, a presença da felicidade. O trabalho real consiste em assumir a verdade. Assumir a verdade é se dar conta da realidade da vida como ela acontece. Se introduzirmos na vida como ela surge, momento a momento, a ilusão de uma identidade que avalia, julga, aceita, rejeita, que carrega pensamentos sobre isso. É isso que estamos com você aqui explorando, investigando, nos aproximando. Portanto, a beleza desse encontro com a vida, como ela é o encontro com a realidade do seu ser, daquilo que está além do eu, além do ego. Compreender a si mesmo é soltar essa ilusão, é deixar esse sentido de separação entre você e a vida, entre você e a realidade do momento presente. Então, eliminamos o tempo, esse tempo psicológico. Eliminamos esse modelo que é o modelo do pensamento, desta condição interna de sustentação desse pensamento psicológico, desse pensamento que sustenta essa continuidade desta ilusória consciência pessoal, desta ilusória consciência egocêntrica. E assim o contato com esse instante revela a verdade de Deus, a verdade do seu ser. É isso que estamos trabalhando aqui com você nesses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, onde através de perguntas e respostas podemos aprofundar esses assuntos. Então eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses nossos encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu. A constatação da não existência de uma individualidade.